E hoje, meus amigos, trago para vocês as principais informações atualizadas da IOSP Maxion. Será que nos atuais preços, na atual cotação de MYPK3, vale a pena investir nas ações da companhia, principalmente focando no longo prazo? Deixa abaixo no seu comentário qual é a cotação de MYPK3 no dia que você está assistindo esse vídeo. Para quem não conhece a IOSP Maxion, ela é uma companhia que atua com dois grandes segmentos. O segmento de produção de componentes estruturais para veículos leves e comerciais e de rodas de alumínio e de ferro para veículos leves e comerciais. Além disso, ela tem uma participação na Amstead Maxion, que é uma companhia que atua produzindo equipamentos para o setor ferroviário. A IOSP Maxion está presente em todos os continentes, contando atualmente com 34 plantas de produção. A IOSP Maxion tem acionistas relevantes na sua estrutura societária. A família IOSP possui mais de 14%, Charles River 9,3%, a Alaska 8,8%, Vokin quase 7%, a Organon 6% e o Free Float da companhia passa dos 50%. É uma companhia com a liquidez interessante. No último resultado, a receita da companhia veio principalmente das rodas de alumínio, que subiu de 33% para 36% da receita total. Rodas de aço se manteve em 20%. Roda de aço para veículo leve mantendo-se em 24%. Componentes estruturais de veículos comerciais caindo de 19% para 17%. E componentes estruturais para veículos leves mantiveram-se em 3%. Então, mais de um terço da receita da companhia vem de rodas de alumínio de veículo leve. E quando pegamos a roda de aço de veículos comerciais e roda de alumínio em veículos leves, mais de 50% da receita da companhia vem desses segmentos. A IOSP Maxion, no seu último resultado, reportou uma queda de 3% na sua receita. Mesmo assim, no trimestre é uma receita bem interessante. Receita atingindo mais de 3 bilhões e 800. Quando pegamos o EBIT, tivemos uma leve alta de 0,8%, atingindo quase 218 milhões 825 mil reais. E quando pegamos o lucro, deu uma despencada, queda de 64%. E a IOSP Maxion reportou um lucro de 3 milhões 920 mil reais no seu último resultado. Mas quando vamos pegar indicadores, por exemplo, parte de crescimento de ativos, ali lá no balanço patrimonial da IOSP, o que você vai observar? Os ativos da companhia se mantêm-se em alta, ou seja, ela continua aqui tendo bem mais ativos do que passivos, e esses ativos continuam em patamares elevados. A dívida da companhia é uma dívida que vem se mantendo equilibrada, não é uma companhia que está extremamente alavancada. Patrimônio líquido também se mantendo crescente e estável nos últimos trimestres. Quando vamos olhar a receita, como nós vimos, a receita deu uma leve estagnada e se encontra abaixo de patamares que se encontravam ali no final de 2022 início de 2023. Com um ciclo de queda da taxa de juros, que agora, no momento que eu gravo, é esperado um ciclo menor, essa receita da IOSP Maxion pode subir mais. O que você tem que chamar atenção aqui, o que eu tenho que chamar atenção e você prestar atenção na IOSP Maxion? A IOSP Maxion é uma companhia que conta com muita concorrência de produtos chineses. É uma das companhias que tem esse mercado para disputar com a China. Apesar disso, ela não tenta enfrentar os seus concorrentes. Ela busca políticas de alianças. Ao invés de olhar os concorrentes como inimigos, ela olha como potenciais aliados e sempre busca novos mercados, novas parcerias. Quando vamos pegar margens, as margens da companhia nos últimos trimestres vem se mantendo estáveis na margem bruta, margem EBIT leve e recuada. Quando pegamos o EBIT da companhia, assim como a receita, se encontram em patamares abaixo do final de 2022, início de 2023. Resultado financeiro, a companhia paga mais juros do que obtém com seus investimentos, é uma empresa operacional. E é uma companhia que não dá prejuízo desde ali 2023. Foi a última vez que a companhia deu prejuízo. De lá para cá, tem apresentado resultados positivos
mas bem abaixo dos resultados que ela deu ali entre 2021, segunda metade de 2021 e 2023, que era o período que a companhia deu mais lucro. Mas ela passou por um período de prejuízo ali entre 2020 e 2021. Então veja que a companhia deu a volta por cima e voltou a ser uma companhia lucrativa. EBITDA se mantendo em patamares elevados, abaixo ainda de 2022, o que abre possibilidade aí para mais aumento de EBITDA nos últimos tempos. Investimentos se mantendo aqui estáveis e aplicação de capital de giro a mesma coisa. Retorno sobre o capital investido se mantendo igual, parecido, abaixo ainda dos patamares de 2022, mas em linha com o resultado histórico da empresa. Veja que o retorno deu uma queda significativa entre 2020 e 2021, mas logo em seguida voltou aos patamares históricos. Retorno sobre patrimônio líquido se mantendo positivo desde 2024. Cotação das ações MYPK3. O que você tem que observar em relação à cotação? É que de 10 analistas que estão acompanhando a companhia, eles estão bem divididos. 5 tem recomendação de compra, 4 recomendações neutras e uma recomendação de venda. Preço-alvo médio está ali nos R$ 13,50 e o maior preço-alvo está nos 16 e o menor nos R$ 11. No próprio site da empresa, nós temos os preços-alvos e quem está dando esses preços-alvos. O menor preço-alvo está em R$ 11, Bank of America, recomendação de venda, a atualização feita em fevereiro. Mas agora na compra, as maiores recomendações, Santander, preço-alvo nos R$ 16, compra, também uma atualização de fevereiro. XP Investimentos, também com compra, atualização de março. A UBS, recomendação de compra, preço-alvo nos R$ 15, uma atualização de fevereiro. E um pouco mais para baixo, R$ 14. Mas antes tem Bradesco, recomendação de compra também, nos R$ 15. Aí Neutro, tem BTG nos R$ 14, Citi nos 11, LVNT, essa aqui eu não ouvi falar, também tem uma recomendação de compra nos R$ 14,50. E outra coisa que tenho que chamar a atenção é em relação à cotação atual das ações MYPK3. MYPK3 está aqui, ó. E no gráfico eu trago para vocês inicialmente o período entre julho de 2020 e a época atual em que eu estou gravando. Vejo que nesse período de 6 anos, o que o preço fez? Ele tocou uma única vez nos R$ 16 ali na segunda metade de 2022, mas ao longo desse período todinho, por várias vezes, nós tivemos toques na região dos R$ 14, 2025, 2023, 2022, 2021 por 2 vezes. O que isso nos mostra? Para o mercado, essa zona dos R$ 14 é uma região que as ações MYPK3 são consideradas como ações caras. E essa zona abaixo dos R$ 10, que é onde o preço vem batendo desde 2020 de forma consistente, as ações são vistas como ações baratas. E aqui costuma entrar defesa compradora, interesse maior dos compradores nessa zona de preço. Quando vamos pegar o histórico das ações MYPK3, nos últimos 12 meses, as ações têm uma queda de mais de 28%, regiões de máxima lá acima dos R$ 14, justamente aquela zona de interesse dos vendidos, que os compradores deixam de ter interesse, e agora está justamente na parte de baixo do gráfico, que é onde costuma entrar interesse comprador. A mínima dos últimos 12 meses foi lá um pouco abaixo dos R$ 9, onde está a cotação atual. Por indicadores, a companhia tem um dividend yield de 3%, PL de 15% e opera a um preço sobre valor patrimonial de 0,35. Quando vamos pegar MYPK3 para cima, meus amigos, para tocar regiões importantes de preço, o que nós vamos observar? Dessa zona que está até a próxima zona de topo significativa, que é essa zona aqui, ó, dos R$ 10, nós temos um potencial de valorização de R$ 16. Vamos dizer que chegou aqui, entra a força compradora nas próximas semanas, o preço deixaria algo mais ou menos assim. Por quê? É isso que vai acontecer, não tem como você saber. Você tem que usar o gráfico a seu favor. Na última vez que chegou aqui, entre março e abril, entrou força compradora. Ele foi até essa zona aqui, dos 10 e pouco. O que tem que ser destacado aqui é um papel em tendência de baixa, operando abaixo das médias
Quem está mandando são os vendedores, mas mesmo assim, voltar ali para a região dos 10 e pouco, 10 e uns quebradinhos, significaria voltar para as médias. Isso no movimento de baixa é um movimento comum. Veja como MYPK3 nas últimas semanas, nos últimos meses, toca consistentemente próximo da média de 200, vendido volta a bater. Volta próximo da média de 200, vendido volta a bater. Porque eles abrem novas posições aqui e fecham. Então, esse movimento de compra na parte de baixo são, num prazo curto para médio, para quem entra comprado, expectativa que volte até a média, e voltando à média, não importa se vai romper a média ou vai voltar a cair. A estratégia dele é pegar um repique de alta. E para quem investe no longo prazo, tem a seu favor o fato dessa zona de preço ser uma região de preço historicamente muito forte. A única vez entre 2020 e hoje que furou abaixo disso foi lá na época de março de 2020, época da Covid-19, quando o preço atingiu R$ 7,04. Então vejo que MYPK3 está numa zona de defesa, zona de interesse muito importante para os seus compradores. E você? O que você acha aí da IOSP Maxion? Deixa abaixo no seu comentário. Se você gostou, deixe seu like. Muito obrigado a todos, tudo de bom. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos e até mais, meus amigos.